Muito boa noite a todos, é uma satisfação recebê-los para mais uma live da Federação. No dia de hoje, tratando sobre um tema que reputamos da maior importância, que é a educação, e os impactos da pandemia nesse setor tão importante para toda a sociedade. E temos a satisfação de termos conosco hoje, além do nosso diretor da área, o Fernando de Paula, também a doutora Mariana Webel e os deputados Fábio Osterman e Marcel Van Hatten. Mais uma vez, o tema para nós é extremamente relevante. Temos visto o Estado do Rio Grande do Sul avançar em medidas que socorrem diversos setores da economia. Recentemente, inclusive, por conta de um trabalho tanto da Federação como outras federações, tivemos a flexibilização das atividades ao longo do período da semana, né, os horários de atendimento, de abertura do comércio tido por não essencial. Tivemos também o avanço na abertura nos finais de semana e reputamos isso avanço porque efetivamente não é, na nossa visão, o setor do comércio tido por não essencial que contribuiu com o pico que tivemos ao longo dos últimos meses, infelizmente, de disseminação da doença. Mas o setor produtivo, mais uma vez, deu a sua contribuição, assim como fez ao longo deste último ano como um todo. Mas estamos vendo que, de fato, a sociedade sofre, né? O ano passado, perdemos no Rio Grande do Sul cerca de 20 mil empregos. O PIB do Rio Grande do Sul foi um dos PIBs que mais perderam ao longo do ano de 2020 também. Enquanto o país caiu cerca de 4%, o estado do Rio Grande do Sul caiu 7%. Né? Então, nada mais correto que a Federação trazer luzes a debates importantes, como o debate para a retomada das atividades, trazendo caminhos alternativos, debatendo com muita serenidade alternativas às estratégias que estão sendo postas pelo governo do estado. E nada mais correto que, neste momento, debatermos um setor tão importante, mais uma vez, como o setor educacional. Então, sem querer me alongar, queria convidar o nosso diretor responsável pelo setor educacional, Fernando de Paula. Nando, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado mais uma vez por aceitar neste domingo, 11 de abril, estar conosco debatendo esse tema que para nós é muito relevante. Queria dizer que é um dos primeiros eventos, faremos outros sobre o tema. Recebemos aqui, deputado Fábio, vários elogios, doutora Mariana, pela presença de todos vocês, pela pluralidade do debate que teremos hoje, mas algumas críticas por não termos ninguém, muitos apontaram, não termos ninguém do setor de educação. Queria dizer que o Nando é do setor, queria dizer que o deputado Fábio se ateve muito, o que justificou o convite aqui, e o Fábio sabe disso, é muito mais o envolvimento do deputado Fábio no tema do que propriamente... E eu sou professor. Estou deputado estadual, mas sou professor. Além da própria profissão, de quem não sabe, que era o que eu falaria agora, o deputado Fábio também é professor. Então, queria dizer, Fábio, doutora Mariana, Nando, esse é um primeiro debate de vários que a entidade quer fazer sobre o tema. Por quê? Os impactos dessa suspensão de atividades, eles, para nós, a Federação defende uma melhoria da sociedade, né? Não há um setor propriamente, a Federação não defende só a economia, defendemos a sociedade como um todo, porque acreditamos que só temos uma sociedade saudável quando temos uma educação de qualidade. Então, Nando, a palavra é tua. Agradeço mais uma vez pela tua participação na noite de hoje conosco. Bom, obrigado, presidente Anderson. Saudar aqui ao deputado federal Fábio Osterman, a doutora Mariana Webel, e também aos meus colegas de diretoria da Federação, aí ao pessoal de apoio, a Elaine, a Magali, o Eduardo, todo o pessoal que nos dá o suporte aí. E também aos meus colegas das escolas de cursos profissionalizantes, em especial a todos os diretores do Instituto Mix, que são meus colegas e que estão conosco nesta live desta noite. Anderson e demais participantes, eu inicio aqui com uma metáfora da educação.
que a gente pensa assim, nós estamos lá numa sala de aula, o professor vai começar a aula, todos os alunos ali inquietos, e tem aquele aluninho lá no fundo da sala, quietinho, né? Mas que tem toda uma expectativa da sua família, né? A sua família, quando matriculou na escola, teve todo o interesse e toda, digamos assim, né, a expectativa de que dali possa sair um cidadão, possa sair um profissional, possa sair realmente uma pessoa que faça a diferença tanto na vida da sua família quanto na vida da sociedade. Mas esse aluninho, toda vez que ele vai, que a professora propõe um tema, que a professora está estabelecendo lá um assunto, um conteúdo, toda vez que o aluninho levanta a mão, ele é sufocado por outros alunos que naturalmente conseguem se expor melhor, se colocam melhor dentro da sala de aula, e a professora dá atenção para aquele aluno que falou mais alto, que pediu a sua vez ali, e aquele aluninho lá de trás vai ficando, né, cada vez mais intimidado pela situação, vai ficando cada vez mais, né, recolhido a si e se questionando, né, qual é a minha relevância aqui dentro da sala de aula? O que eu estou fazendo aqui se os meus colegas não me enxergam, a minha professora não está me priorizando? Por que isso? Essa metáfora eu trago para vocês para falar um pouco das escolas de cursos livres do Rio Grande do Sul. As escolas de cursos livres do Rio Grande do Sul são justamente, ou estão representadas nesse aluninho lá da sala de aula. E quero dizer a vocês que hoje, né, eu trabalho há 30 anos com educação, posso lhes dizer que dificilmente um professor deixa isso acontecer em sala de aula, porque o professor sempre está muito atento à globalidade da sua turma, né? Eu apenas estou usando isso como uma força de exemplo. As escolas de cursos livres do Rio Grande do Sul, hoje, elas congregam mais de 2.000 escolas, 200.000 pessoas envolvidas, entre donos de escolas, instrutores e demais colaboradores e alunos. As nossas aulas têm atividades uma vez por semana, a média de idade dos nossos alunos é acima dos 25 anos, temos turmas com no máximo 15 alunos, os cursos onde a prática é determinante, né? Os cursos profissionalizantes para tu não tens como formares um barbeiro, um mecânico, um cozinheiro, sem ter aula prática. E todo ano nós entregamos em torno de 120.000 profissionais para o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. E nós tivemos, de setembro do ano passado até agora, o mês de fevereiro, graças, né, aos decretos do governo do estado, condições de termos aulas com todos os cuidados, com o distanciamento, com as medidas de sanitização. E, a partir disso, o que houve? Os nossos alunos puderam se formar, puderam ingressar no mercado de trabalho. Com isso, nós evitamos a violência doméstica, porque nós temos entre os nossos alunos mães, mulheres, que muitas vezes sofrem da violência domiciliar e elas começam a poder ter a sua independência a partir de uma profissão que ela está aprendendo, ou seja, como cabeleireira, como cozinheira, como massagista, né, como auxiliar de banho e tosa, todas essas atividades que as nossas escolas exercem. Nós temos várias mulheres destas que vêm e nos dizem, olha, o meu marido não sabe que eu estou aqui, mas eu estou aqui porque eu preciso da minha independência financeira para poder ter dignidade. Pois essas mulheres estão recolhidas lá ao seu lar porque não estão tendo chances de estarem conosco em sala de aula. Várias pessoas que tinham no trabalho informal ou eram MEIs que faziam, né, as suas tortas para venderem, faziam ali as suas unhas a domicílio, essas pessoas não conseguiram se formar e, portanto, não conseguiram exercer a sua profissão e, consequentemente, ter renda para levar, né, o sustento para a sua família. E a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul absurdos, né, Anderson e demais debatedores aqui da nossa live. 100.000 empresas, como o Anderson estava trazendo alguns números antes, encerraram suas atividades em 2020 no Rio Grande do Sul,
né? Tá na coluna da Marta Esfredo, do GZH de 6/4. A Fiocruz diz que a situação do Rio Grande do Sul, pela primeira vez desde o início da pandemia, entrou para a lista dos estados com maiores taxas de letalidade. A sua taxa de letalidade atual é de 4,1%, a segunda maior do país, atrás apenas do Rio de Janeiro. E os números não mentem, né? Mais de um ano após o início das restrições, temos o seguinte saldo. Uma das maiores quedas do PIB em todos os estados brasileiros, com uma queda real de 7,4%, 80% pior do que a queda do PIB brasileiro, que foi de 4,1%. O Rio Grande do Sul foi o segundo estado com maior saldo de desempregados em 2020, com um saldo negativo de 20.220 empregos, enquanto no Brasil a gente tivemos a criação, não a perda, de 142.690 empregos no mesmo período, dados do CAGED. Santa Catarina criou 53 mil empregos, o Paraná 52 mil. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós dos cursos profissionalizantes, porque a gente vai se debruçar, vamos falar da educação infantil, sim, que é fundamental, vamos falar das outras atividades. Aproveito e mando um abraço para o Bruno Eisrich, lá do presidente do nosso Cinep, né? Mas quero dizer-lhes que os nossos cursos profissionalizantes é aquele aluninho lá do fundo da sala de aula, que se não for olhado pelo senhor governador, se não for olhado pelo pelo comitê de crise, se não for olhado, né, pelas autoridades, ele vai ser aquele aluninho que vai entrar em depressão, e aí vou entrar na seara da doutora, e ele pode, sim, se suicidar. Né? Se suicidar num sentido figurativo, primeiramente, acredito eu, que é fechar as escolas, demitir seus instrutores, demitir seus funcionários, não permitir que as mulheres que estão sofrendo violência doméstica possam se desenvolver, não permitir que várias outras pessoas que teriam qualificação e poderiam se qualificar através do ensino profissionalizante, o façam isto, né? Porque o governo não nos enxerga. O último decreto da cogestão agora, que da bandeira preta para a bandeira vermelha, simplesmente o nosso segmento não aparece. Quando aparece lá, quero acreditar eu que foi por um erro de digitação, né, o nosso setor diz o seguinte, que a educação em bandeira vermelha, lá, educação infantil, séries iniciais, podem voltar com aulas presenciais tendo o devido distanciamento, e nós, do ensino profissionalizante, somos os únicos que não podemos voltar e só podemos desenvolver aulas da maneira online, né? Isso é impossível, nós até estamos fazendo, mas é impossível para a formação dos nossos alunos. Então, encerrando a minha parte, Anderson, quero dizer que o setor dos cursos profissionalizantes agoniza, é aquele aluninho que está lá atrás, e que se ele não for olhado por este professor, digamos assim, que seria o governo, né, e não ser dada a devida atenção para ele, ele pode se matar. Obrigado, Nando. É bem importante ter o depoimento, né? Porque, assim como nós vimos com o comércio tido por não essencial, eu tive um exemplo no final de semana que eu queria compartilhar com vocês. Fui visitar um estabelecimento de um colega nosso, né, o Rafael Goesler, ali na Quinta da Estância, com a minha família, num final de semana, num ambiente de turismo, ecoturismo, né, um turismo rural, um parque enorme, distanciamento com todos os protocolos na chegada e higienização. Eu passei a tarde toda lá e eu não cheguei próximo. O mais próximo que eu cheguei de outra família que estava ali foi na fila quando eu fui pegar um cesto de refeição para fazer o piquenique ali. Quer dizer, é um distanciamento, um parque aberto, livre, que poderia ter estado aberto durante esse período, mesmo mais gravoso, justamente para propiciar um ambiente de descompressão, né? Já que há uma série de medidas que, pelo menos alguns, teriam a oportunidade de ser flexibilizados, como, por exemplo, esse turismo ao ar livre não foi, né? Então, esse debate do curso livre, dou esse exemplo, porque é muito peculiar a situação de nós termos um curso profissionalizante hoje, que, como
bem referiste, né? Como é que eu vou treinar um barbeiro, né, à distância? Não existe isso. É uma alternativa de renda justamente para aquele que perdeu. Então, mas tem já uma obediência de protocolos extremamente rigorosos, não é, Nando? Então, efetivamente se mostra como algo que poderia ser olhado de uma maneira diferente, como foi no passado, né? Tu bem recordas que no passado havia a possibilidade do exercício das atividades presenciais restritas, né? Mais uma vez, seguindo protocolos, e hoje não se tem essa alternativa. Mas, doutora Mariana, gostaria também de agradecê-la pela gentileza de estar conosco, né? É muito importante, obviamente, todo o impacto pedagógico que se tem no fechamento de atividades educacionais para as nossas crianças ficarem 1 ano sem um atendimento pedagógico correto, né, presencial, mas também temos um impacto psicológico gigantesco, né? Uhum. Queria agradecê-la pela oportunidade de nós podermos debater um pouco sobre esse aspecto. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Anderson, pelo convite, a toda a Federação. Boa noite para o Fábio, para o Nando, né, e para todos que estão em casa. Então, eu estou falando aqui no nome também do Comitê Científico do Lugar de Criança na Escola, também como mãe, eu sou mãe da Estela e da Gabi, antes de ser médica, psiquiatra, eu sempre falo isso porque eu consigo ver, então, e elas estão com quase 6 anos, né, o ponto de vista, então, de quem atende no consultório, né, os pais, as crianças, os adolescentes, mas também de quem está em casa, convivendo, então, com as crianças, como você falou, há mais de 1 ano, então, sem aulas, né? E, então, esse comitê, nós somos mães que acreditam, assim como o Nando, né, que a educação transforma a vida das pessoas. A educação tem um papel fundamental, seja a idade que for. O teu trabalho, Nando, parabéns, porque realmente eu acredito muito que a educação nos dá dignidade, nos dá um propósito de vida, e sem isso não tem como a gente ser feliz, não tem como a gente ter saúde, nem física, nem mental, né? Até independência financeira, tudo isso que você falou vai de encontro com o que a gente vê na prática, na clínica. Bom, então, esse comitê, a gente tem, somos mulheres que acreditam na educação, além de médicas, além de mães, e o nosso objetivo é trazer para o debate, por isso agradeço mais uma vez estar aqui entre vocês, trazer ciência para o debate, trazer racionalidade, bom senso, sem achismos. Nós somos pesquisadoras também, então tudo que a gente traz é baseado em ciências, né? E nós podemos dizer que sim, as crianças estão mais seguras dentro da escola do que fora. Os estudos mostram que as escolas devem ser as primeiras a abrir e as últimas a fechar durante esta pandemia. E por que é tão importante isso que está acontecendo? Se nós formos ver, do 0 aos 6 anos é que acontece um período muito importante das janelas de aprendizado. Nós sabemos que as crianças, elas precisam aprender as habilidades socioemocionais. E isso, como o Nando também falou no trabalho dele, isso as crianças aprendem durante a relação, durante a interação com seus pares, não é no online. Elas também precisam do relacionamento, elas também precisam do modelo dos professores, elas também precisam do modelo dos colegas. As habilidades socioemocionais, elas têm nessa janela de aprendizado que nós falamos, é como se o cérebro viesse pré-programado com algumas rotas durante os nossos 3 primeiros anos de vida até os 6 anos também, em que ela está mais apta para aprender algumas coisas. Então, a linguagem, né, também a cognição, a matemática, a leitura, tudo isso, nesse período, o cérebro está mais ávido para aprender. E se ela não tem essa experiência, é claro que isso pode ser feito depois, mas é muito mais trabalhoso e também muito mais custoso para o próprio Estado, se a gente for pensar assim, né? Nesses 14 meses sem aula, tudo que não está sendo perdido, desperdiçado, né? Essa consequência de tudo isso. E as habilidades socioemocionais são tão importantes que a gente for ver um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial sobre as características mais desejadas para os empregos em 2025, entre elas, entre as 10 principais estão o quê? Resiliência, né? Então, flexibilidade de pensamento, solução de problemas, criatividade, inovação, e tudo isso não é só naquele aprendizado mais técnico, não é que a gente aprende, mas também, como eu falei, na colaboração, no desenvolvimento, no envolvimento com as outras pessoas. E isso a gente também está perdendo demais, porque como é que os alunos vão aprender essas habilidades sem a convivência, sem o relacionamento, né? Como é que ele vai ser um líder daqui a alguns anos
se ele não teve essa experiência. Esses caminhos vão se formar, podem se formar, mas vai ser muito mais difícil. E o impacto de tudo isso nós vamos ver não só nessa geração, que daqui a pouco eles vão estar no mercado de trabalho, mas também vai ser transgeracional, porque essas crianças vão ser pais, e vão ser pais da outra geração que também pode ter essa mesma dificuldade. Então, nós dizemos que o impacto de tudo isso que nós estamos vivendo é imensurável, é um verdadeiro crime o que a gente está fazendo com a infância, né? Isso eu estou falando da primeira infância, mas se a gente for falar também daquela faixa etária que estão no aprendizado, da leitura, da matemática, da alfabetização, nós temos um estudo que saiu recentemente no país da Holanda, ou seja, lá eles têm uma boa... O Marcel conhece bem a Holanda, né? Ele estaria aqui, mas enfim, uma educação muito boa lá, excelente, né? O país. E lá eles já viram que, num estudo feito com 350 mil crianças, que já houve uma perda de 40%. Ó, o Marcel está entrando aqui. Então tá, Marcel. Então foi nesse estudo, o que se mostra? Que essas crianças, as mais vulneráveis da Holanda, mas as mais vulneráveis da Holanda, quer dizer, dos pais não tão escolarizados, vamos dizer assim, e considerando que eles só ficaram 8 semanas sem aula. E, gente, eles tiveram uma perda de 40% em relação aos anos anteriores no aprendizado, principalmente em relação à leitura e à matemática. Então, vamos imaginar o que está acontecendo aqui no nosso país. A gente já vinha de uma greve no setor da educação pública em 2019 e estamos há 14 meses sem aula, né? Então, essas crianças, se dependerem dos seus pais, que muitas vezes não são tão letrados, não são tão bem alfabetizados para serem ensinadas, a gente sabe que isso não está acontecendo, né? Então, além disso, todo esse impacto, o que nós vemos é como o Nando falou, né? A educação, ela também é importante para a nossa autoestima, né? Então, também leva a sintomas depressivos, não está na escola, com certeza, as crianças estão mais ansiosas, problema para dormir, mais expostas à violência doméstica, mais expostas ao abuso infantil, né? Diminuíram as denúncias de abuso e de violência doméstica, mas nós sabemos que diminuíram por quê? Porque a escola é um fator protetor, a escola é um lugar onde os professores, eles percebem, como o Nando falou, são muito sensíveis, e eles percebem as dificuldades dos alunos e fazem as denúncias. Então, no momento que elas voltam para a escola, aumentam as denúncias por ter esse viés, né? Então, tudo que está acontecendo é tão grave que é surreal a gente estar discutindo isso. É um lockdown infantil que está acontecendo, é um crime que nós estamos fazendo com essas crianças, e nós não podemos ser coniventes. E também com os adolescentes. Eu atendo adolescentes no consultório, e eles também precisam de rotina, de estabilidade, de previsibilidade, todas essas habilidades que nós falamos que vão ser tão importantes lá no mercado de trabalho. Eles precisam, sim, também criar regras, né? Na educação infantil também é um local, por mais que os pais, vou também fazer um apelo para os pais não se culparem tanto, porque eles também estão muito desgastados, muito, não digo, sobrecarregados, principalmente as mulheres, mas nós sabemos que por mais que os pais se esforcem, gente, é impossível a gente dar conta do tanto que as crianças têm de aprendizado e de benefícios na escola, porque a escola, como eu falei, serve de modelo, é lá que a criança vai aprender essas habilidades tão importantes, e também é um outro tipo de regras, de limites, de postergar o ganho, a gratificação, tudo isso se aprende na escola também. Então, os pais dão outro tipo de regras, um outro tipo de educação, que, claro, complementa a da escola. É muito importante a educação dos pais, mas a da escola é também importante. Nós não podemos colocar 14 meses de educação nos pais, né? Então, é claro, quando me perguntam o que fazer, eu sempre digo que é muito importante conversar com as crianças, principalmente as pequenas, por causa da habilidade da linguagem. Isso está se perdendo muito, gente, principalmente para aquelas que estão aprendendo a falar, ou para aquelas que são do espectro autista, elas precisam desenvolver a linguagem. Então, a gente conversar com elas é muito importante, na medida do possível, tirar das telas também, na medida do possível, né? Fazer outras atividades, brincar é muito importante para a criança, principalmente para as pequenas, e as tarefas escolares, fazer aquilo que é possível, focar naquilo que realmente é necessário que ela aprenda do conteúdo, conversar com a professora e tentar ver o que precisa ser mais exigido, né? Para a gente não se estressar, talvez, e ficar
preocupado com pequenas coisas, com pequenas tarefas que não são tão importantes, então focar naquilo que realmente interessa e tenha e seja um objetivo daquele ano, né? Eu sei que muitas professoras querem voltar a estudar, eu tenho na família professoras, é uma profissão que eu admiro demais, tenho muito respeito, né? E por isso a educação é essencial, e como nós na linha de frente, médicas, né? Eu falo por todas as colegas, nós nunca paramos, né? Mesmo com vacina, sem vacina, nós estávamos lá servindo a comunidade, né? Abraçando os riscos, mas nós sabemos que as crianças dentro da escola estão seguras, levando em conta todos os protocolos, como o Fernando falou, de distanciamento, né, usando máscara, as escolas estão preparadas. E quando teve a abertura de outubro a fevereiro, nós não vimos um surto, né, não teve um surto comunitário que esteve envolvido com as escolas. Isso não aconteceu, tanto que, infelizmente, como o Anderson falou, ocorreu sim um aumento dos casos de transmissão aqui no estado, mas não foi relacionado com as escolas, não foi relacionado com o ensino, né? Nós estamos seguindo os protocolos, então isso tem que também ser levado em conta, também para desmistificar. Eu falo que ficou muito, como se diz, cristalizado em algumas pessoas, aquele conceito de que as crianças são super spreaders, que elas contaminam demais, que elas são vetores da transmissão. Isso a gente sabe que não é um fato. As crianças, elas, graças a Deus, né, elas pegam uma doença mais leve, não ficam tão graves e transmitem menos. Então, muitos conceitos têm que ser quebrados, e por isso também eu agradeço estar aqui. Eu acho que a questão tem que ser discutida, porque a gente tem que saber que, infelizmente, o que está acontecendo é muito grave, e que as crianças, elas estão sendo, sim, negligenciadas pelo nosso Estado, que para mim, é lamentável. Isso é uma causa que me emociona demais, porque faz mais de um ano que nós estamos nessa situação. Então, muito obrigado, doutora Mariana, pelas considerações iniciais aí para nós iniciarmos o debate. Eu acho que bem pertinentes, né, na linha do que nós comentamos inicialmente, os impactos não só pedagógicos, mas psicológicos também. E efetivamente o que a gente vê o Brasil colocando no final da fila talvez um dos temas mais essenciais para o futuro da nossa sociedade, né, que é a educação. Anderson, a gente sabe, tem o Prêmio Nobel, o economista James Heckman também coloca que todo investimento feito na primeira infância, nós vamos ter um retorno muito maior do que nos anos posteriores. Então, até falando para vocês que sabem tanto de economia, são empresários, enfim, o retorno que se dá na educação, o investimento que se dá na educação, repito, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, vai ter um impacto muito grande, até mesmo na economia. Ou seja, retorna o investimento para a sociedade, porque é uma pessoa melhor formada no mercado de trabalho, porque é uma pessoa que não se envolve em criminalidade, porque é uma pessoa que vai ser um melhor pai, uma melhor mãe. Então, o futuro está todo relacionado, como o Nando também falou, à educação. E nós estamos negligenciando isso, então não faz o menor sentido. Isso vai ter um custo não só de prejuízo de suicídio, que eu vejo que é aumento de abuso de álcool, de drogas, tudo de ruim que está acontecendo agora, mas vai ter um impacto muito grande também no futuro. Infelizmente, são notícias ruins, mas é o que pode acontecer se a gente não agir imediatamente e terminar com isso. Então, toda decisão de política pública tem um custo escondido, né? Então, a gente tem que levar em conta, ao fechando das escolas, todo o impacto que se tem. E é isso que eu acho que a gente tem que mostrar para a sociedade, que tem um custo, sim, inclusive econômico, deixar as escolas fechadas, não só as privadas, né, mas as públicas também. E levando também em conta, né, Anderson, eu lembrei agora que a gente está aumentando as disparidades sociais. Se fala tanto em, como se diz, em empatia e tudo mais, mas nós temos que também pensar que os mais vulneráveis, aqueles que moram em comunidades mais carentes, eles não têm as mesmas condições das minhas filhas. Eu falo que eu ainda sou privilegiada, eu conto com babá, elas não pararam de ver os avós, nem mesmo no ano passado, então elas continuam com uma vida fora, vamos dizer, dessa bolha, né? Elas estão indo na pracinha, elas brincam, elas encontram outras crianças, sim, e mesmo assim elas têm prejuízos por tudo isso que eu falei, por tudo isso que a escola representa, também para elas, também para as minhas filhas que têm acesso online, que conseguem fazer as aulas da escola. Então, imagina para aquelas crianças mais vulneráveis, o gap, o distanciamento entre
entre as classes sociais e aquelas que estudam numa escola pública, numa privada, está aumentando ainda mais. Então, como eu digo, é um absurdo, parece chover no molhado, mas acho que é algo que a gente tem que bater mais vezes nessa tecla para mostrar para as pessoas que tem sim um custo muito grande deixar as crianças fora da escola. Estamos aprofundando o abismo social que existe no Brasil e há uma contradição enorme aqui em pretender um desenvolvimento, né, um país desenvolvido sem priorizar a educação. Estamos recebendo aqui um monte, eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, diversas mensagens, a Gaia, Escola de Formação acompanhando, parabenizando, o Douglas Winter também, o Gil, nosso diretor também, o Bruno Eizerek, retribua o abraço do Fernando, o Cinep está na luta também pelos cursos livres, vamos juntar, abrir escolas, creches, cursos profissionalizantes. Darcy mandando abraço. Há muito tempo a educação no Brasil não é encarada como prioridade, pior, direcionada à alienação. A Federação tem papel importante nesse tema, parabéns. E aqui queria pegar o gancho, tem várias outras aqui, mas pegar o gancho desse comentário do Darcy, para passar o nosso próximo convidado aqui, deputado Fábio Osterman. O deputado Fábio Osterman liderou, né, um processo para a inclusão da atividade educacional como essencial no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando, como nós tratamos de saúde, que é competência comum aqui na pandemia, a Constituição Federal distribui a competência entre os 3 entes, tá? Então, uma breve introdução aqui, Fábio. O governo federal, depois de um julgamento do Supremo, o Supremo há muito tempo vinha se debruçando sobre isso, qual era a parte que era atribuída a cada ente da federação, disse que cumpria ao governo federal estabelecer as atividades essenciais que os demais entes não poderiam limitar. E no rol federal não constou educação. O Estado do Rio Grande do Sul tem a possibilidade de estabelecer regras gerais, que são seguidas pelos municípios, e acrescer algumas atividades que julgue também essenciais. Também não colocou a atividade educacional como essencial, e por isso o deputado Fábio liderou um processo aí para a inclusão dessa atividade como essencial. Depois de muito debate, não é, deputado Fábio, acabou sendo incluída essa atividade como essencial. Infelizmente, hoje não temos a possibilidade por conta de uma ação civil pública movida pelo CEPERGS, que acabou tendo acolhida pelo nosso judiciário, e isso que leva à suspensão das atividades. Mas parabéns, em nome da Federação, deputado Fábio, pelo movimento, pelo êxito nesse movimento, ainda que não tenhamos colhido os frutos, por enquanto, mas pelo engajamento nesse importante tema, pelo que já ouvimos tanto do Nando quanto da doutora Mariana. Deputado Fábio, a palavra é sua, muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, conosco. presidente Anderson, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui dialogando com os amigos da Federação, que é uma das entidades mais importantes e influentes na construção de um Estado mais livre, mais justo e próspero para nós gaúchos que ainda insistimos em acreditar no futuro do nosso Estado. Realmente, né, o que a gente vive, eu até reposicionei a minha câmera aqui, eu não sei se os colegas conseguem ver, mas ao fundo aqui aparece um quadro no meu escritório, que é o quadro da chegada da família real portuguesa em 1808, no Rio de Janeiro, que foi, digamos assim, o marco do fim do período colonial do Brasil. E desde aquela época já se tratava a educação com a negligência dessa forma absolutamente inaceitável e incrível que vem se tratando, né? Infelizmente, o Brasil acaba sendo coerente nesse aspecto ao negligenciar a educação, ao tratar a educação como algo não prioritário. E os frutos disso a gente colhe no dia a dia, né? O Nelson Rodrigues costumava dizer que subdesenvolvimento não se improvisa, é fruto de séculos. E aqui no Brasil a gente vê isso de forma muito claramente posta. O nosso baixo desenvolvimento está, sim, diretamente conectado também com a nossa falta de interesse em melhoria na educação, o fato de que nós permitimos, anos após anos, que quem dê as cartas no debate da educação sejam os arautos do atraso. Eu venho falando aí, causando uma certa polêmica, mas é algo que precisa ser dito. O CEPERS, Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que tu mencionaste, que foram um dos autores
dessa ação absurda que proíbe aulas presenciais hoje no Rio Grande do Sul, são hoje os maiores inimigos da educação do estado do Rio Grande do Sul. E eu sou membro titular da Comissão de Educação desde o início do mês de março, e tenho dito que a gente precisa parar de consultar o CEPERS sobre tudo. Fiz uma audiência pública nessa sexta sobre um outro tema, fiz questão de não convidar o CEPERS, porque a gente precisa parar de aceitar que eles sejam tratados como uma agência reguladora da educação. Eles são um sindicato que defende pautas sindicais, ideológicas, ligados a partidos que trouxeram a nossa educação e o nosso Estado para a situação lastimável que a gente vive hoje. Infelizmente, ao que tudo indica, sob o governo Eduardo Leite, o CEPER segue dando as cartas, lamentavelmente, porque aparentemente para o governador vale mais a pressão do CEPERS do que a pressão dos centenas de milhares de pais, estado afora, dos centenas de milhares de profissionais da educação que estão sendo impossibilitados de ganhar o seu ganha-pão, e, claro, das milhões de crianças e adolescentes que estão proibidos de assistirem a aulas presenciais no nosso estado. Então, essa pandemia, acredito que ela está servindo, inclusive, para testar e pôr à prova o limite dos brasileiros e dos gaúchos, aqui em específico, sobre qual é a nossa capacidade de aceitar medidas absurdas, sem respaldo científico, e com consequências tão trágicas, como bem nos narrou aqui a doutora Mariana. E é triste, mas eu acredito que ainda está em tempo de a gente transformar a nossa indignação em ação efetiva. Eu venho defendendo desde o início do ano passado, aliás, que a educação deveria estar entre os últimos setores a serem fechados e os primeiros a reabrirem, como aconteceu nos países desenvolvidos mundo afora. Mas aí vão dizer, não, porque os países desenvolvidos têm melhores condições de lidar com a pandemia. Não é somente por isso. É porque lá eles realmente entendem o caráter estratégico e essencial da educação. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente teve aulas suspensas em todas as redes no dia 19 de março de 2020. Teve uma retomada ali em meados de outubro, mas o fato é que para boa parte das crianças e jovens gaúchos, o ano de 2020 foi perdido. E no início de 2021, quando parecia que teríamos uma sorte diferente, teríamos uma oportunidade de recuperação de um ano letivo tragicamente perdido, com todas as consequências nefastas que isso traz, aí veio uma decisão judicial absurda no dia 28 de fevereiro, da juíza Rada Maria Zaman, aqui da primeira vara de Fazenda Pública de Porto Alegre, que atendeu justamente a um pedido do CEPERS, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, e de um grupo de militantes do PT e do PSOL, e com isso, com base em um pedido que trazia na fundamentação a situação, sim, claro, grave, problemática do enfrentamento à pandemia aqui no Rio Grande do Sul, mas atendendo a um pedido de grupos que claramente não têm legitimidade para defender a proibição da educação em todas as redes no nosso estado, concedeu razão a esse pedido e essa situação que nós nos enfrentamos hoje. Desde o dia 1º de março, portanto, sem aulas oficialmente, sem aulas presenciais no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante que façamos a crítica em relação à irresponsabilidade de juízes como essa senhora, mas é importante também que não abramos mão de criticar a postura negligente do governador do estado, o senhor Eduardo Leite, em relação à situação atual. Por quê? Mas o governador está ingressando com todos os recursos disponíveis contra essa medida, mas o governador está fazendo o que pode. Discordo. Respeitosamente discordo dessa visão. Em primeiro lugar, porque em vários estados do Brasil, em vários países do mundo, partiu dos governos, como mencionou aqui o Anderson, o tratamento diferenciado dado à educação. Seja um reconhecimento como uma atividade essencial e que, portanto, deveria estar à frente na fila de atividades a serem retomadas presencialmente, quando fosse possível, seja também estabelecendo, dentro de um regramento mais rígido, um tratamento diferenciado no modelo de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. O modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, que o governador vendeu o Brasil afora como uma grande iniciativa que permitia tomar decisões políticas com base em dados técnicos, esse modelo, que supostamente é baseado em dados técnicos, concedeu uma permissão especial
até para a realização dos jogos do Gauchão e da Libertadores no Rio Grande do Sul. Mas o governador não se prestou a estabelecer condições especiais para a educação, quando deveria, na verdade, ter um tratamento diferenciado mais permissivo para a educação. Ele foi lá e fez o contrário, inclusive. Ele estabeleceu um tratamento mais rígido para a educação, retirando a educação da cogestão e mantendo, claro, o Estado inteiro em bandeira preta, de certa maneira indefinida, né? A partir do final de fevereiro e disse até o final de abril. Ocorre que aí ele ofereceu também a faca e o queijo para uma juíza claramente comprometida ideologicamente, com valores similares aos CPERS e PT e PSOL, e que foi lá e proibiu as aulas no Rio Grande do Sul. Se o governador tivesse, desde o início, tido uma postura de priorizar a educação, de por conta própria, não ter que passar o parlamento por esse processo, de garantir a educação como uma atividade essencial, e tivesse também, após essa decisão judicial, tivesse, diante da resistência do Poder Judiciário em lhe dar razão, em permitir a volta às aulas, pelo menos para a educação infantil e primeiro e segundo ano do ensino fundamental, o governador poderia ter tomado uma atitude bastante simples e bastante objetiva, rever o modelo de distanciamento controlado, voltando o Estado à bandeira vermelha, nem que fosse sob uma nova ótica de implementar novas restrições e uma mudança na bandeira vermelha, como ele está fazendo agora na bandeira preta. A gente está sob a bandeira preta, mas o Estado do Rio Grande do Sul está sob regras muito mais flexíveis de bandeira preta do que estava antes. Ou seja, o governador vem flexibilizando a bandeira preta. Se ele consegue flexibilizar a bandeira preta, por que ele não poderia trazer o Rio Grande do Sul para a bandeira vermelha e enrijecer alguns das regras que estabelecem as restrições específicas de cada setor, trazendo um regramento especificamente mais permissivo para a educação? Por que ele não pode fazer isso? É curioso, né? Que para o governador é muito cômodo ele poder botar o procurador-geral do Estado para dar entrevistas e dizer que, em bom juridiquês, entramos com recurso, entramos com agravo, fomos ao STF, quando, na verdade, ele tem, sim, nas suas mãos, um instrumento que faria com que a decisão da juíza Rada Maria Zaman perdesse o objeto, porque a decisão dela é baseado na vigência da bandeira preta, dizendo que enquanto vigir bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul, não podemos ter aulas presenciais, mesmo que para as séries iniciais, mesmo que para a educação infantil e ensino fundamental. Então, e adicionalmente, também mais de um ano após as aulas serem suspensas, eu não encontro explicação razoável para que o governador mantenha um regramento único para circunstâncias tão diferentes quanto as redes municipais, privada e estaduais. Não faz sentido. A rede privada tem circunstâncias muito específicas que deveriam ser fiscalizadas em específicos, se deveria aferir a capacidade das escolas em específico, e não se deveria estabelecer uma regra para todos a partir do baixíssimo nível de capacidade de compliance da rede estadual. Sim, a rede estadual se encontra numa situação lamentável, as salas de aula não têm o devido distanciamento, os professores e servidores de educação não têm os EPIs, e eu sei porque eu visitei ano passado diversas escolas estaduais em variadas cidades, porque eu estava cobrando a volta às aulas e estava achando que não, a gente precisa ter a volta às aulas de todos. Mas daí eu comecei a ver a forma também negligente com que o governo do estado estava tratando a entrega de EPIs, a logística básica de EPIs. Teve diretor de colégios estaduais, presidente Anderson, que me relatou que estava dizendo para o governo parar de mandar álcool gel, porque não tinham de estocar, e pedindo para mandar máscaras, pedindo para mandar tapetes higienizadores, enfim, pedindo para consertar a estrutura das escolas para adaptar. Então, o governo não foi capaz de mexer na sua estrutura e garantir uma base para voltar às aulas e ainda impediu que houvesse um regramento específico para o setor privado e também para as redes municipais. Aí eu acho que seria importante também a gente permitir que cada município estabelecesse, se fosse o caso, um regramento mais rígido, um regramento
mais rigoroso a partir das suas circunstâncias. Afinal, as redes municipais gaúchas são 497 redes municipais. Então, são circunstâncias muito variadas, que a gente não pode simplesmente tratar igualmente, com o mesmo nível de rigidez, todas essas redes. Então, diante disso, para mim está claro que, é óbvio, temos uma dificuldade, temos o problema dessa decisão judicial absurda que impede a volta às aulas, mas eu não posso deixar, até por uma questão de consciência e por ser alguém que acompanha no dia a dia os debates da política estadual de educação, eu não posso deixar de reforçar o fato de que o governador Eduardo Leite está sendo negligente no seu tratamento da educação. E uma prova muito clara disso nós tivemos com os fatos lamentáveis que aconteceram no dia 14 de março. Muitos dos que estão acompanhando essa live, tenho certeza, assistiram à sessão da Assembleia, provavelmente assistiram pela primeira vez na vida uma sessão virtual da Assembleia Legislativa e viram todo o nosso esforço para aprovar uma emenda que estabelecesse a educação como uma atividade essencial. Veja só, tivemos que incluir uma emenda em um projeto de lei que estabelecia atividades físicas como atividade essencial, que eu tenho certeza que são importantes para a vida das pessoas, para a saúde física e mental, mas seguramente não são mais importantes do que a educação de crianças pequenas e jovens que estão perdendo toda uma janela de aprendizado, que estão tendo problemas físicos, psicológicos por conta disso. Então eu defendi o projeto original, mas defendi também a emenda. E o governo buscou sabotar a nossa emenda, retirando o termo presencial, onde nós tínhamos o reconhecimento da educação como atividade essencial. O governo buscou nos cozinhar para evitar que nós propuséssemos a emenda. Daí, quando viu que não havia possibilidade de não propormos a emenda, eu e alguns outros deputados que fizemos essa construção na Assembleia, o governo foi lá e lançou internamente na Assembleia, nos grupos dos deputados, uma emenda quase idêntica à nossa, que nos fez pensar, bom, então tá, vitória. O governo aceitou o nosso texto. Só que na hora de protocolar, o governo protocolou um texto diferente. O governo retirou a expressão educação presencial e deixou simplesmente, reconhece a educação como atividade essencial. Ora, educação pode ser educação por Zoom, educação por carta, por telefone, né? Pode ser variada. Obviamente, o nosso pleito era pela educação presencial, que é insubstituível, especialmente nos níveis de crianças menores, de crianças com até adolescentes com dificuldades de aprendizado que perderam o ano passado e estão impossibilitados de voltarem às aulas, mas, infelizmente, para mim, isso foi mais uma demonstração da negligência com que o governo vem tratando isso. E a partir dali, quem me acompanha pelas redes sociais, viu que eu, inclusive, elevei o tom em relação ao governo, porque acho que é isso que está faltando. Porque o CEPERS pega pesado com o governador. E aí o governador vai lá e sinaliza para eles. Só que está faltando, aparentemente, que o nosso lado, de gente decente, gente trabalhadora, gente que paga imposto, gente que seguiu trabalhando durante a pandemia, seguiu pagando imposto e garantindo a receita recorde que o governo do estado do Rio Grande do Sul teve em 2020, está faltando o nosso lado se revoltar contra isso. Está faltando a gente se articular de uma maneira mais efetiva, está faltando o pessoal pressionar de outros deputados que, inclusive, fizeram esse trabalho sujo do governo de derrubar a nossa emenda e aprovar a emenda do governo que tirava a educação presencial e que está fazendo com que hoje o governo não disponha desse instrumento jurídico, da garantia de uma lei estadual aprovada no parlamento e sancionada pelo governador para, inclusive, pleitear junto ao judiciário um tratamento diferenciado. A gente não dispõe disso hoje, porque o governo sabotou uma emenda que existia. E infelizmente, isso é um negócio que, obviamente, me indigna muito, isso que eu nem tenho filho, Mariana e Anderson. Sei que vocês têm filhos, o Marcel também sei que não tem, mas seguramente se indigna também diante disso, porque é para indignar qualquer cidadão que enxerga o que está acontecendo e essa situação de respeito ao básico, né? Então, acho que eu fico por aqui, já passei do meu tempo. Não, deputado Fábio. Acabar, presidente, mas é que é uma questão que tem me tocado muito profundamente, porque eu tenho estado em contato com centenas de pais e mães estado afora que estão desesperados com essa situação. Né? E a gente precisa fazer alguma coisa. Eu, no dia a dia, estou tentando fazer. São vários os comentários agora. Desculpa, Mariana, queres falar?
Não, que eu estive numa live com o Fábio, foi realmente comovente, vários depoimentos de mães, inclusive de filhos com atraso de desenvolvimento, com autismo, e que é como ele falou, é impossível, né, uma criança com autismo ou com qualquer outro tipo de condição fazer aula online. A gente tem que ser realista, que a gente tem que parar com essa hipocrisia, com dourar a pílula, a gente tem que falar a verdade, as famílias estão sofrendo, não só as crianças, as famílias também. E quem não tem filhos também, se não está sofrendo agora, vai sofrer um impacto no futuro também. Essas crianças, esses adolescentes vão ser a nossa mão de obra de trabalho, vão ser aqueles que vão nos servir daqui a pouco. Então, isso realmente tem que ser discutido, porque o impacto é na sociedade como um todo. E essa é justamente a linha de vários comentários que a gente está recebendo aqui, Fábio, muitos comentários validando todas as tuas colocações, tá? Tem o Guto aqui também falando um exemplo, né, que nós falamos dos cursos livres, o Guto, as escolas de curso livres, por exemplo, que tiveram que investir muito para se adaptar aos protocolos e então reabrir, né, essa política, essa distinção da política do governo do estado. Aí 3 meses depois o governo muda, fecha tudo, quem é que vai reembolsá-los desse ônus, né? Mas aí a gente tem uma outra questão, queria só... Passando aqui ao deputado Presidente, Marcel. deixa eu só, se me permite, só complementar um ponto muito breve que eu esqueci de comentar, até tinha anotado aqui para comentar, mas no calor da hora acabou escapando, o fato de que a gente vai pagar um preço muito caro se permitir o fechamento e a falência de tantas escolas estado afora, porque a rede estadual e as redes municipais não vão ter condições de atender essa demanda que vai surgir. Então é importantíssimo que se tenha em mente o quão estratégico é o setor da educação. Obrigado. Anderson. Sem dúvida. E esse é o objetivo de um debate como esse, é justamente dar luzes a esses pontos, deputado Fábio. Nando, por favor, tu querias comentar? Só me permita, eu quero pedir ao deputado Fábio Osterman e já saudar o deputado Marcel Van Hatten, que nos enxerguem lá no final da turma, o aluninho aquele invisível. Eu vi as suas ponderações e as parabenizo, mas o senhor falou das escolas de educação infantil. Eu quero e gostaria que estivesse nos discursos dos senhores os cursos livres, deputado, porque nós estamos sofrendo muito. As escolas de educação infantil é um pleito legítimo. Meus filhos já são adultos e tive, né, os filhos pequenos e sei o quão importante é, milito há 30 anos na educação, mas eu não tenho visto as lideranças olharem para esse setor que tem mais de 200 mil pessoas envolvidas. Então, lhe peço uma atenção especial a este setor, porque ele está agonizando. É nessa linha, Nando, nós temos aqui uma observação, uma pergunta que vai no mesmo caminho aí, deputado, pode pegar os dois, do Marcelo Schmeier aqui. Senhores deputados presentes, por favor, olhem para o nosso segmento. Nosso estado precisa demais dos serviços de educação de cursos livres. Uma das formas mais rápidas de gerar renda pela população desempregada é justamente aprender uma nova profissão onde possa se recolocar no mercado de trabalho ou empreender com um pequeno negócio. Será que isso não interessa ao nosso estado? Então, deputado Fábio, queria fazer um comentário. Perfeito, presidente Anderson e Fernando. Nisso entra o meu pleito para que haja um tratamento diferenciado por categoria e por segmento. Acho que mesmo dentro do setor privado, a gente precisa ter um tratamento diferenciado de acordo com as circunstâncias. A gente não pode tratar todas as escolas, todos os níveis de cursos e de ensino como se fossem escolas com salas de aula com 40 alunos. Obviamente, a gente tem circunstâncias diferenciadas e eu não tive tempo de elaborar tanto, mas acredito que é um pleito absolutamente necessário a gente tratar de forma diferenciada essa variedade tão grande que existe nesse setor. Temos aqui uma questão bem importante, né? Porque assim, nós discutimos aqui que estamos com aulas suspensas por conta de uma decisão judicial que não afeta neste pleito, porque mesmo que não tivéssemos a decisão judicial, esse é um setor que não poderia operar hoje por conta do regramento do Estado do Rio Grande do Sul. Então aqui é uma necessidade de o governo fazer o que já fez no passado, né? Permitir que esse setor tão importante, inclusive para a retomada das atividades econômicas, mais uma vez, aquelas pessoas que estão desempregadas, que têm a oportunidade de fazer o seu treinamento hoje, elas não
estão tendo a possibilidade de ser capacitadas, né? Mais uma vez, foi dito aqui, como é que um cabeleireiro vai fazer um curso online, né? Não tem condições de ser devidamente capacitado. Mas aqui, deputado Marcial, muito obrigado pela sua presença. Eu queria iniciar a sua participação com uma pergunta que chegou aqui pelo Rogério Oliveira, tá? Muito pertinente. Se todos aqui, tudo que foi falado aqui é um consenso, se a educação é estratégica, se é tão importante, se concordamos com essa tragédia de 14 meses sem atividade educacional no estado do Rio Grande do Sul, sem aulas, por que estamos parados? Quem é o responsável por essa tragédia? E, deputado Marcial, sabemos que é o judiciário. E deixo essa pergunta aí para iniciar as suas ponderações. Muito obrigado mais uma vez pela participação de sempre, um amigo que sempre tem contribuído com os nossos debates. Deputado Marcial, a palavra é sua. Imagina, muito obrigado, Anderson, presidente da Federasul. Quero agradecer a ti também, ao Rafael, a Magalho, que fizeram também o convite para estar aqui nessa live. Também a doutora Mariana Webel, o doutor Fernando de Paula, né? E o Fábio Osterman, que falou e se estendeu um pouco, mas me senti absolutamente contemplado. Se quisesse pegar meu tempo inteiro, podia, porque aqui foi aplaudido de pé nos comentários, como também foram os demais painelistas, porque estão aqui os três falando exatamente aquilo que quem está na vida real está sentindo falta que seja dito na política. E não deixa de ser paradoxal, Anderson, que seja a Federasul, né, a federação do capitalismo malvadão, dos empresários, né, do estado do Rio Grande do Sul, a entidade disposta a tratar de reabertura de escolas, de volta da educação, e não o sindicato dos professores. Eu dei um Google rápido aqui sobre as lives do CEPERS. Vocês estão fazendo uma live, nós estamos fazendo uma live, falando da importância da volta às aulas. Eu acabei de dar um Google aqui, Fábio, na live CEPERS volta às aulas, e todas as lives são para não voltar às aulas. Isso é um absurdo, é paradoxal. Nós estamos vivendo uma situação surreal, Anderson. E aí você me fez uma pergunta do judiciário. Na verdade, é mais do que só o judiciário, é toda uma cultura política no Brasil, ou uma incultura política no Brasil, que levou a essa situação sobre a qual eu só posso, nesse momento aqui na live, lamentar, porque o que nós podemos fazer na prática, nós já tentamos na Câmara dos Deputados, o Fábio tenta lá na Assembleia Legislativa, vocês tentam na entidade, assim por diante, mas a gente sente que os nossos esforços ainda não são o suficiente. O que mais a gente puder fazer, a gente vai fazer, mas nós vivemos um sistema, né, de opressão sobre as liberdades individuais, sobre a necessidade de priorizar temas como a educação, um sistema que não privilegia isso. O que é ser cômodo, né? Ele está lá no palácio, não recebe ninguém, não é só na área da educação, que ele só ouve o sindicato e não ouve os cursos livres, não ouve pais de alunos, não conhece a vida real. Não é só na área da educação, lamentavelmente, né? Nós somos testemunhas disso, como na área do turismo, por exemplo, não recebe as pessoas, na área do comércio, não existe uma representação de entidade empresarial ou de educação de verdade que sente na mesa para decidir junto o mapa colorido do distanciamento controlado. Quem decide ali são justamente algumas pessoas mais próximas, algumas que tudo bem, a gente entende, eu respeito e valorizo a ciência também, sempre disse isso, eu mesmo venho de 2 mestrados feitos em universidades estrangeiras, gosto de estudar, sei da importância, mas é preciso conhecer a vida real também e aliar as duas coisas. Isso não está sendo feito, não é só no Rio Grande do Sul, assim, raras exceções no Brasil todo. E também é paradoxal que a gente trate dessa história de a ciência, né, ser tratada como, né, a justificativa para tudo, quando a ciência também tem demonstrado
que não é nas escolas que acontecem as contaminações, mas aí não vale a ciência. Aí não vale o exemplo da Holanda, que a doutora Mariana muito bem trouxe aí, aqui. Ou a ciência está demonstrando também, saiu uma pesquisa de Stanford, não faz muito, levei até para a tribuna da Câmara, a ciência está demonstrando que sim, distanciamento social é importante, ninguém nega isso. Uso de quer dizer, há aqueles que negam, mas não estamos aqui nós 6 a negar, e certamente a maior parte das pessoas são racionais o suficientes para não negar a importância de protocolos de segurança, como a utilização de álcool gel, de máscaras, de distanciamento social e tudo isso. Agora, há pesquisas já demonstrando que, em que pese sejam importantes medidas de distanciamento social, municípios, mundo afora, que tomaram atitudes de restringir mais, até mesmo promover lockdown em alguns momentos, restringir mais as atividades sociais e econômicas e educacionais, não tiveram um ganho no combate ao coronavírus em comparação com outros municípios que restringiram menos e ainda assim adotaram protocolos de segurança. Então é importante que a gente valorize a ciência em todos os seus aspectos e não só quando ela beneficia um discurso político. Esse mapa do distanciamento controlado hoje é puramente político. A decisão que em supermercado só se pode vender determinados produtos e outros não são considerados essenciais virou piada no Brasil todo. Eu estou em Brasília hoje, quando eu comento com qualquer cidadão brasileiro em outro estado que isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, as pessoas já sabem, eu não preciso nem comentar porque já viram os memes circulando na internet. São coisas absurdas, não tem nenhum respaldo na ciência. Ou decidir reduzir o horário de funcionamento de supermercados, fechá-los durante os finais de semana, gerando ainda mais aglomerações. Então, enfim, desculpa até sair um pouco do tema da educação, mas é que está tudo tão intrincado numa teia de decisões políticas e que está beneficiando poucos atores que se valem justamente da pouca formação política, cultural da nossa população para vender Brasil e afora, né? Uma imagem, né? Um marketing de que está tudo maravilhoso, de que as coisas estão funcionando. Quando nós vamos colher, eu não estou falando daqui a 20, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, inclusive, uma sociedade muito menos bem formada do que aquela que nós tínhamos antes da pandemia. Vai ser um desastre daqui a 10 anos para a área intelectual, né, ou seja, para a progressão acadêmica, para a área profissional. A gente está falando aqui de cursos livres, a gente está falando de menor produtividade ainda, num país que já é extremamente penalizado por conta da qualificação da nossa mão de obra, que está aquém daquilo que poderia ser, e ainda assim é mais do que aquilo que as condições normais de pressão e temperatura permitem os empreendedores ter, porque, afinal de contas, além de ter que se preocupar com a qualificação profissional e se preocupam dos seus empregados, ainda precisam cuidar de muitas outras atividades meio, como a alta carga tributária, como a complexidade da alta carga tributária, as leis trabalhistas que são absurdas e que fazem com que a gente fique ainda mais atrasado e saia ainda mais tarde dessa crise econômica que acompanha essa crise sanitária hoje no mundo todo e no Brasil não é diferente, mas lamentavelmente, pelo visto, nós vamos sair pior. E para concluir, eu fico assim pasmado com o tanto que a política vale mais para quem está em posição de autoridade do que o bom senso e o respeito às pessoas. Isso vale para quem em posição de autoridade, isso vale no judiciário, a começar, inclusive, aqui pelo STF. É uma vergonha o que o STF tem feito, mas também a gente viu outros exemplos do judiciário vindos do Rio Grande do Sul, com decisões completamente políticas ou descabidas sob qualquer ponto de vista, inclusive jurídico, né? A gente vê isso acontecer na política propriamente dita, né? Atores políticos disputando quem está fazendo melhor ou pior durante o período da pandemia, em vez de unir esforços em torno de um esforço comum para sairmos dessa crise, e também em outras áreas como a sindical. Então, o Fábio disse, a gente precisa falar mais alto com o governador
E a gente tem falado, e o Fábio tem falado, e é um exemplo disso. Inclusive, quero até dizer que no início eu acompanhei, apesar de ter chegado mais tarde, eu acompanhei desde o início a transmissão, e aí eu vi o Anderson justificando porque o Fábio tinha sido convidado e não outros deputados que poderiam estar aí. Muito melhor seria se tivéssemos 20 deputados, 30 deputados, seria a maioria da Assembleia Legislativa, com a disposição do Fábio de dizer as coisas que ele disse. A realidade é que nós não temos. Não podemos dourar a pílula. Temos, sim, alguns, não é só o Fábio, precisamos fazer justiça a outros colegas do Fábio, inclusive o próprio Giuseppe na bancada, tenho visto mais alguns falando, se eu não me engano, acho que o Thiago Simon tem falado alguma coisa sobre isso, o Fábio pode nos ajudar depois com mais alguns nomes. Acho que é importante a gente saber quem é aliado na Assembleia Legislativa, independentemente de partido nesse tema, mas o fato é que os sindicatos venceram. Vamos lidar com a realidade, o CEPERS venceu, e não foi hoje. Não foi ontem, é sempre. O CEPERS está com o troféu na mão. Se fazem de coitados, dizem que estão... Eles venceram. E a gente precisa virar esse jogo. Ainda está em tempo, sim. Mas hoje a situação é essa. Uma entidade empresarial está fazendo uma live para reabrir as escolas, para garantir aos nossos estudantes, educação infantil, educação profissional, do ensino fundamental, do ensino médio, que eles possam voltar a estudar. E o sindicato dos professores faz live para manter as escolas fechadas. É um completo absurdo, mas é essa a nossa realidade hoje no Brasil, e como eu disse lá no início, concluo aqui, a solução está na política, não tem outra saída. Ano que vem, inclusive, tem eleições. Então, é nossa responsabilidade a gente pressionar aqueles deputados que aí estão para que atuem, de fato, nesse ano e pouco que falta até o processo eleitoral, na área de educação, porque político a gente vê todo mundo, naqueles 15 segundos de tempo que tem para falar na TV, às vezes até menos, político sempre gosta de falar de educação. É raro o político que não fala que a prioridade é a educação. Na prática, a gente está vendo que são outros 500. Então, a gente tem tempo ainda de cobrar, tem tempo de fazer as coisas acontecerem, e de minha parte, você sabe, eu não preciso nem repetir, sou um parceiro de primeira hora, tenho divulgado o máximo possível, e o que eu puder também fazer aqui em Brasília, contem comigo para a gente reverter essa situação o quanto antes, porque o tanto de capital intelectual que a gente já perdeu durante esse período não justifica 1 minuto a mais de atraso para a gente, com segurança, poder ter um retorno às aulas e diminuir esse abismo social que tem no Brasil. Mais uma vez, ao setor público, fazendo com que tenhamos ainda mais pobres no Brasil, em todos os sentidos, né, enquanto o setor privado ainda tenta encontrar algumas alternativas, apesar de todas as restrições que o próprio setor público também tem lhe imposto para evitar que ele, né, que o setor privado possa pelo menos dar uma alternativa. É muito triste essa situação, mas eu quero celebrar aqui o fato de que a Federação está realizando esse trabalho, está fazendo esse momento aqui com a gente, e eu espero, assim, Anderson, que a gente continue batendo nessa tecla. Né? Chame outros deputados, convide, se não vier, faz a live sem ele, passa a live inteira dizendo, o deputado foi convidado, não veio. Porque é o jeito, a gente precisa pressionar quem está em posição de poder, pronto. O governador não veio e faz a mesma coisa, 1 hora de live dizendo que não pôde vir, não quis conversar. Poxa vida, não é possível que a gente continue aceitando que nossas crianças, né, nossos jovens, as pessoas que querem simplesmente ter uma oportunidade de aprender um ofício para trabalhar, não tenham essa oportunidade quando já está cientificamente comprovado, e concluo assim, que não é nas escolas que está o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marcel. É bem importante esse depoimento. Agradeço pela parabenização à Federação, mas a Federação não se contenta com debates superficiais. Não adianta dizer que, né, tem que manter fechado porque estamos no pico, quando a gente vê profundamente nos dados que outros países, como foi bem lembrado, mantiveram abertos sem um índice pior do que o Brasil de contaminação. Então, não é o perfil da entidade, a entidade acredita, mais uma vez, na necessidade da educação para o nosso desenvolvimento. Estamos vendo aí um setor extremamente relevante para a retomada, o setor de cursos livres, que é o setor de capacitação dessa massa de trabalho que está perdendo emprego, né? Mais de 20 mil empregos, mais uma vez, perdidos no estado do Rio Grande do Sul no ano passado,
o penúltimo estado que menos gerou emprego, mais perdeu empregos no Brasil todo, tá? Mais de 20 mil empregos, 26º dos 27 estados. Então, é fundamental debatermos esse tema sob essa ótica, né? Temos diversas perguntas, diversas parabenizações pela exposição, mas o debate, ao nosso ver, é para a construção de uma alternativa, né? É fundamental que nós tenhamos uma visão de como sair dessa situação. Então, nós temos, de um lado, essa necessidade de que o governo do Estado aqui flexibilize a regra, voltando à regra anterior, me parece, né, a partir do que foi debatido para os cursos livres, e precisamos também temos aí basicamente duas instâncias, né? A instância do Poder Judiciário aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que tem no juízo de primeiro grau, aqui, primeira vara da Fazenda Pública, como foi bem lembrado pelo deputado Fábio Osterman, uma decisão, né? Foi uma decisão liminar que não conseguiu ser revertida em primeira instância, não conseguiu ser revertida pelo Tribunal de Justiça, que manteve a decisão, e hoje, em uma ação de descumprimento de preceito fundamental, chamada DPF, está uma ação originária no Supremo Tribunal Federal também sendo discutida, pende uma decisão do relator, hoje é o que se aguarda para poder ter a retomada das aulas, né? Várias perguntas aqui, eu trago esse contexto, várias perguntas para nós iniciarmos um debate sobre como é que nós podemos, né, já que os professores hoje estão contra, né, a retomada das aulas, como é que se constrói um consenso nesse contexto? É através da vacinação? Será que o pleito da vacinação será suficiente para a retomada das aulas? Ou para trazermos os professores também, como bem disse o deputado Marcel, para esse pleito de retomada, não ser um pleito só da sociedade, mas também trago isso junto com essa é uma pergunta do Márcio, junto com outra da Berna, e são inúmeras perguntas nesse sentido, vou citar os dois, porque a Berna é quase um desespero, Berna Risse aqui. Os pais já foram às ruas, já pediram retomada emergencial, o que mais que eles podem fazer? É quase o que a doutora Mariana disse, eles estão exaustos, né? Vendo a perda não apenas perda pedagógica, como foi bem dito, não, uma perda emocional, os filhos ganhando peso, perdendo interesse por outras atividades. O que mais que se pode fazer? Deputado Fábio, deputado Marcel, doutora Mariana, Nando, deixo a palavra com vocês. Bom, Eu estou falando aqui em paralelo com o Bruno, desculpa, Fernando, só um parêntese, eu já te passo. Todo mundo ficou naqueles instantes de silêncio, e aí todo mundo ia falar junto. É educação, né? Um deixando para o outro. Não, eu estava esperando uma resposta aqui pelo WhatsApp, falando com o Bruno Eisler, que já foi inclusive citado aqui por vocês, né? E ele está me contando que ele tem falado com o secretário Gastal, mas não conseguiu até agora conversar com o governador Eduardo Leite. Então, é a isso que eu me refiro. O governador Eduardo Leite recebe CPERS, conversa com o pessoal do CPERS ou não, Fábio? Então, com o CPERS, tranquilo. Agora, com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado, não. Governador, não há diferentes categorias de pessoas no Estado, nem na vida. Nós não podemos atuar desse jeito, senhor governador. É preciso receber todas as pessoas. Tem vários setores que ainda não foram recebidos por Vossa Excelência, senhor governador. Deixemos as excelências para o momento de fora de crise, se preferir. Mas, nesse momento, é preciso atender e ouvir as pessoas. Conversar com o presidente do Sinep é obrigação de um governador do Estado. Ele vai poder, por mais que o secretário Gastal, e eu conheço ele pessoalmente, tenho um grande apreço pelo secretário Gastal, tenho certeza que tem atendido bem o Bruno e recebido os seus pleitos, mas ele não é o governador do Estado. E o Bruno representa escolas privadas de todos os cantos do Estado do Rio Grande do Sul, e até hoje não foi recebido pelo seu governador. Então, quer dizer, essas coisas me deixam indignados, me deixam assim, tem gente fechada num castelo de marfim, não conversa com ninguém,
né, ou com poucos, para não dizer com ninguém, porque realmente conversa com poucos, e não leva adiante, né, aquela intenção de ouvir o cidadão lá na ponta. Então, fica aqui se perguntou o que dá para ser feito a mais, aqui já fica uma sugestão para o governador do estado, né, para receber o Bruno, que é presidente do Cinep, e conversar para ele poder, quem sabe, inclusive, junto com o secretário Gastal, que vai poder ajudar a encurtar um pouco a história, mas poder apresentar o que ele já tem apresentado para o secretário, porque quem decide, nós sabemos, é o governador. E o governador está na mesma categoria de qualquer outro cidadão gaúcho. Ele é um cidadão, como nós todos, e precisa, portanto, tratar igualmente todos os cidadãos, e, nesse caso em particular, um representante de uma entidade que não está sendo tratada de igual para igual em comparação com outras entidades, a exemplo do CEPERS. Bom, eu queria falar também uma questão que me preocupa bastante. Eu sou a favor da vacinação, enfim, acredito que a vacinação é importante, mas não vincular ou condicionar a volta às aulas à vacinação. Eu queria ouvir também a opinião de Comitê Científico do Lugar de Criança na Escola, porque no momento que a gente vincular a volta às aulas à vacinação dos professores, isso vai levar muito mais tempo, né? Então, resumindo, a gente é a favor da vacinação, é claro, mas não condicionar a vacinação dos professores e daqueles profissionais que trabalham nas escolas ao seu retorno. Lembrando que nós, profissionais da saúde, não só médicos, mas vários outros profissionais técnicos de enfermagem, nutrição, serventes, enfermeiras que estavam lá aspirando tubo, né, numa área altamente contaminada de Covid, expostas a uma grande carga viral, estavam trabalhando, sim, na linha de frente, sem perspectiva de vacinação e nunca condicionaram trabalho ou não à vacinação. E ainda trabalhando com que cabeça, sabendo que seus filhos estavam em casa, quer dizer, o Estado manda elas trabalharem, porque são essencial, mas não dão um suporte de ter um lugar para deixar seus filhos. Isso também não entendo, não consigo entender onde está a racionalidade, o bom senso e a lógica disso. E, mais uma vez, a tão falada empatia do nosso governo, que obriga um servidor a trabalhar e uma outra classe não. Como o Marcel bem colocou, nós somos iguais, servidores, cidadãos e trabalhadores que queremos contribuir com a comunidade, independente da nossa profissão. Eu acredito que tem professores que sim querem voltar, mas condicionar isso à vacinação me parece muito... Não me faz sentido. Eu queria ouvir a posição de vocês e também entender por que veterinários, também nada contra as classes, reforço, porque a gente tem que chover no molhado, todas são importantes, devem ser vacinadas, mas alguns serviços, né, não tão essenciais como a educação já foram vacinados. Se os professores, se os sindicatos se colocaram, pressionaram tanto assim para serem vacinados ou não, quanto outros trabalhadores. Então, essa é a minha dúvida, queria saber se vocês têm essa resposta. Na mesma linha, antes, só, deputado Fábio, na mesma linha aqui, vários comentários, Mariana, justamente nesse sentido. Não há nenhuma demonstração que escolas tenham maior contágio do que mercados, do que outros ambientes que essas pessoas circulam, né? Então, assim, não há, evidentemente, junto com o aspecto de outros profissionais que também estão na linha de frente, mas mesmo esses professores, eles circulam por outros ambientes que são menos controlados até que de escolas. Então, vários comentários... As escolas seguras também, né? Levando em conta que... E também outro argumento, como o Marcelo falou, mas as escolas, aqui é o Brasil. Não vamos usar esse argumento. As crianças, quando estiveram na escola, seguiram, escolas, claro, privadas, mas seguiram os protocolos, as crianças obedecem, as crianças usam máscara, muitas vezes cumprem até as regras melhor que nós adultos, né? Então, usar argumentos assim, não, mais uma vez, a gente não engole mais isso tão facilmente, né? Nossa experiência mesmo na nossa comunidade mostrou que não vieram surtos. Então, minha dúvida é essa, se elas querem tanto a vacinação e uma briga é essa, se está tendo uma pressão do sindicato delas ou das associações das professoras para serem vacinadas, vocês sabem... Porque como que os veterinários conseguiram, outras classes conseguiram e elas ainda não? Já que a gente sabe que é um sindicato muito forte e tudo mais. Pelo visto, não, né? Deputado Fábio.
A Assembleia Legislativa assinou um ofício conjunto ao Ministério da Saúde pedindo a priorização de professores pertencentes a grupos de risco para serem vacinados antes. Isso daí parte de uma decisão do Ministério da Saúde, que, segundo a última notícia que eu tive, inclusive que baseou um ofício que a bancada do Partido Novo fez ao Ministério Público nessa quinta-feira, pedindo esclarecimento sobre por que o Estado do Rio Grande do Sul incluiu servidores do IGP e do DETRAN na lista de priorização, para depois fazer um questionamento sobre por que professores não foram incluídos, né? Mas, infelizmente, o que acontece é que é parte de decisões políticas. Na verdade, segundo a nota técnica do Ministério da Saúde, que vem orientando as priorizações da vacinação, nem esses deveriam ter sido incluídos, né? O nosso questionamento partia dessa ideia. Eu, pessoalmente, sou favorável ao fato de que, além daqueles que estão na linha de frente ao enfrentamento do coronavírus, efetivamente, o resto da vacinação deveria ser por faixa etária, justamente porque, mesmo sob a égide dessa nova cepa, né, a doutora Mariana sabe muito mais do que eu sobre isso, mas os idosos são o principal grupo de risco suscetíveis ao contágio, né? Então, e como a vacina não elimina a possibilidade de contágio, mas sim leva a próximo de zero a possibilidade de termos problemas mais sérios, acredito que deveria ter uma priorização baseada na faixa etária e não na lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, quem chora mais, mama mais, que é infelizmente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, de certa maneira, é cômodo para os CPRs que não haja vacinação dos professores, porque daí eles não precisam voltar às aulas. Porque eles, desde o início, aliás, não só dos professores, eles têm defendido que, enquanto não houver vacinação dos professores e dos alunos... Exato, é isso que é muito perigoso entrar nesse jogo. Esse movimento que foi feito de pleito, que os professores fossem os primeiros, foi em decorrência de um pedido do CEPERGS ou foi decorrência de um movimento dos próprios deputados? Não, foi um movimento conjunto. O CEPERGS vinha pedindo, vários deputados vinham amadurecendo essa compreensão, mas acho que o que a Mariana falou é fundamental. A gente não pode permitir que seja feita essa chantagem de que as aulas só voltem quando os professores estiverem vacinados. Os profissionais da saúde não alegaram isso para ir para a linha de frente, estar submetidos a uma carga viral incomparável a que os professores vão estar submetidos em sala de aula. Os profissionais de várias outras atividades, no setor público, no setor privado, não alegaram isso. Caixa de supermercado, motorista de ônibus, inclusive teve manifestação de rodoviários em Porto Alegre esse final de semana, pedindo vacinação. Se a gente abrir a porta para que cada grupo se mobilize para conseguir a vacinação, daí realmente, né, o servidor público que tem a nossa idade vai estar se vacinando antes dos nossos pais. Corre o risco real de morrerem dessa maldita doença. Exato, eu concordo. Eu acho que não faz o menor sentido. Também realmente não tem lógica, mas eu também não vejo ao mesmo tempo o movimento delas pedindo, porque acredito que se pressionassem como pressionam para outros assuntos, já teriam levado. Mas, enfim, isso é realmente... Estamos chegando... Anderson, me permite só uma... Estamos evoluindo. Nando, eu queria te passar a palavra, como a gente está chegando ao final, já para as tuas considerações finais, né, para que a gente tenha a oportunidade de ouvir a todos. E ótimo. Agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade. Eu acho que é um debate importante, um debate que a Federação se propõe a seguir no debate, como bem lembrado pelo deputado Marcel, eu referi no início que é uma das primeiras lives que a entidade vai fazer sobre o assunto, reputamos extremamente relevante, então teremos outras oportunidades. Queria agradecer a cada um de vocês e pedir ao Nando para iniciar as considerações finais. Obrigado, presidente Anderson. Parabenizo a doutora Mariana, o deputado Fábio Osterman, o deputado Marcel Van Haken pelas suas ponderações. Eu acho que o debate foi muito rico, né? E cada vez que a gente tem condições de debater com pessoas que estão abertas a ouvir, a gente se sente esperançoso em relação ao que possa acontecer, né? Então, agradeço muito a vocês pela participação. Quero, só para fazer justiça, dizer que nós tivemos uma reunião com o vice-governador, com o delegado Ranolfo Vieira Júnior, e ele foi sensível aos nossos encaminhamentos, às nossas solicitações.
Lá no mês de maio, quando falamos com ele, graças a ele, conseguimos uma audiência com o então secretário de Educação, Faisal Caran, e a partir daí nós conseguimos demonstrar que os cursos profissionalizantes eram realmente diferentes de outras categorias de educação e que ofereciam menos riscos. E por isso pudemos voltar a funcionar. Então, tenho que fazer esta ponderação aos senhores. E dizer para os senhores que, do meu encerramento aqui, que nós temos no Estado, no governador, como um maestro de uma grande orquestra. E numa orquestra, geralmente, tem um solista, né, que está fazendo lá, um violinista, né, ou alguém está fazendo um solo. O solista dessa orquestra aí é o setor da saúde. Nós temos que ouvi-los, nós temos que respeitá-los, nós temos que entender que a ciência, né, precisa ser respeitada. Mas um solista sozinho não consegue dar o seu show, fazer a sua apresentação, não consegue atender ao seu público. Para que o solista possa brilhar, todos os demais membros da orquestra precisam apresentar os seus instrumentos. E eu não vejo o senhor governador, enquanto líder maior, enquanto maestro do nosso Estado, regendo toda esta orquestra, ouvindo o setor da educação, ouvindo o setor produtivo. O governador está encarcerado lá e está só dando vez para o solista, que tem que ser ouvido. Mas nós que estamos nessa orquestra, que fazemos essa orquestra tocar, precisamos estar sendo ouvidos. Se vocês olharem ali atrás de mim, eu moro em Esteio. Ali atrás de mim tem logo depois Sapucaia e um pouquinho depois São Leopoldo. São Leopoldo tem 230 mil habitantes, sendo que o setor da educação é uma São Leopoldo, que está às escuras, como está ali, ó. O setor do ensino profissionalizante é aquela escuridão atrás. O governador está olhando essas luzinhas daqui, mas não está olhando aquela escuridão que está lá atrás. E lá atrás tem empresas quebrando, porque são escolas particulares, tem pessoas ficando desempregadas, tem pessoas em situação de risco, porque estão ficando em casa. E como o deputado Marcel citou anteriormente, nós vamos colher os frutos desse grande prejuízo ali na frente, porque nós vamos ter um hiato. Nós vamos deixar de entregar pessoas formadas, profissionais, no momento em que vamos precisar delas. Agora a GM interrompeu a sua produção porque não teve lá semicondutores para montar os seus carros. Mas ali na frente, a GM e outras empresas, quando a economia voltar a acelerar, porque ela vai voltar a acelerar, ela pode parar novamente porque nós não teremos pessoas qualificadas. Então, por favor, né, os cursos profissionalizantes clamam por serem vistos, por não ficarem lá naquela escuridão lá atrás, por não serem o aluno do fundo da aula que fica ali sendo relegado aos demais que estão gritando mais. Nós somos 200 mil pessoas que estamos suplicando, entregamos mais de 120 mil profissionais por ano aqui no Rio Grande do Sul. E, no entanto, imaginem, se ele não ouve o presidente do Cinep, que é uma entidade respeitada, que é uma entidade, né, que tem aí praticamente centenária, ele vai ouvir nós, profissionais dos cursos profissionalizantes? Nunca. Por isso, nós precisamos da ajuda dos senhores deputados, porque senão vai ser um ambiente muito sombrio para esse nosso segmento, infelizmente. Obrigado. Obrigado, Nando. De fato, é o que a gente tem visto, né? A perspectiva sombria. Precisamos olhar com esse tema com mais cuidado. Doutora Mariana, suas considerações finais. Bom, agradecer. Para mim foi muito bom estar aqui com vocês. Como eu falei antes, a gente discute isso mais entre o âmbito de mães, pais, né, e também entre os médicos, e estar aqui com vocês da Federação é muito importante. A gente tem que discutir cada vez mais isso na sociedade. Também concordo com o Marcelo e com o Fábio, pressionar os políticos, né, pressionar quem faz também a diferença lá e que está na casa do povo. Se isso não ampliar esse debate, a gente não vai conseguir uma mudança. E nós já estamos vivendo um colapso da educação, né? Se preocupava-se muito com o colapso da saúde, mas eu digo que nós estamos vivendo um colapso da educação. E da educação em geral, desde a infantil. Eu estive numa entrevista com o Bruno, ele é maravilhoso também, mas até o ponto do Nando. Então, nós temos um colapso na educação em geral, e isso nós vamos ver o impacto daqui para frente. Mesmo para quem não tem filhos, é um debate que tem que ser
ampliado na sociedade, e é de suma importância isso para o futuro do Brasil como uma nação e do nosso Estado. O QI das nossas crianças está, sim, diminuindo, então a próxima geração vai ter um QI menor do que a nossa. Isso é inadmissível, gente, é uma coisa que não devia nem estar sendo debatido isso por nós, de tão irracional que é. Então, mais uma vez, obrigada a vocês em casa que nos assistiram, mandaram mensagem, vamos tocar esse assunto adiante, converse com seu vizinho, converse com quem está ainda sendo contra a volta às aulas, então que isso a gente tem que ampliar esse debate, esclarecer para as pessoas que é sim seguro, que a ciência mostra que as escolas, que os ambientes de educação com os protocolos são seguros, a transmissão é menor, né, do que os ambientes fora da escola, então a gente tem que ampliar esse debate. Acho que é isso. Obrigada e boa noite. Contem também comigo, com o nosso grupo, a gente quer cada vez mais poder contribuir para a sociedade e fazer a diferença. Muito obrigado, doutora Mariana. O objetivo da Federação é justamente esse, né? Aprofundar o debate. Não podemos ficar só num debate superficial, dizendo que o fechamento é a solução de tudo, sendo que os impactos serão extremamente relevantes para a nossa sociedade. Precisamos ter serenidade, a abertura para o debate, como bem lembrou o deputado Marcel, né? A interlocução e o debate é fundamental para que possamos juntos construir alternativas. Deputado Fábio, o senhor trouxe uma alternativa que, infelizmente, ainda não foi implantada, mas a iniciativa já permite que tenhamos, pelo menos, a possibilidade de vislumbrar um futuro, tomara, com a decisão do Supremo, diferente do que temos no presente. Suas considerações finais, por favor, já agradecendo pela sua participação hoje conosco. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. Parabéns à Federação por reunir esse time qualificadíssimo para debater esse tema tão importante. Já te pedi aí em inbox para tu me mandar o contato do Fernando para a gente poder discutir o que a gente pode fazer para construir na Assembleia um caminho para termos regramentos específicos para cada setor, dentro daquela ideia que eu tinha falado. É um absurdo o governo do Estado tratar a educação como um monolito, sendo que, como eu disse, né, existem diferenças, mesmo dentro da educação privada, mas existe cada circunstância municipal, existe a rede estadual, que é uma situação lamentável, que a gente busca mudar no dia a dia na Assembleia, mas sabe que não pode também submeter todo o resto da educação do Rio Grande do Sul a partir da régua lamentável da educação estadual. Então, contem comigo para seguir lutando pela educação no nosso estado e vamos em frente. Temos muito o que fazer e muito o que recuperar desse ano perdido. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado. Deputado Marcel, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Não, de novo, eu que agradeço a Federação, muito obrigado, para mim é um privilégio estar nesse painel, com debatedores tão qualificados, o doutor Fernando, a doutora Mariana, também o Fábio. Eu só posso dizer que amanhã, enfim, é um novo dia, uma segunda-feira, uma nova semana, e eu não vejo a hora da gente sair dessa situação e chegar à normalidade. Mas para chegar na normalidade, nós precisamos tomar as decisões mais inteligentes e que sejam também seguras e pelo bem da sociedade como um todo. E no momento nós não estamos enxergando isso. Eu espero que essa live aqui tenha contribuído para o entendimento de que a gente precisa tomar decisões diferentes na educação no Rio Grande do Sul. Nunca é tarde para mudar de rumo. Tarde vai ser se a gente demorar ainda mais do que já se demorou. Então, vamos torcer para que essa live chegue para muita gente e vamos continuar também fazendo no dia a dia os nossos trabalhos. Obrigado de novo, parabéns à Federação e obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, né, pelas redes sociais. Vi vários comentários aqui, muito obrigado a todos aqueles que também compartilham das nossas ideias e daqueles que eventualmente divergem, né, e que de forma saudável têm exposto também as suas opiniões. Assim se faz um ambiente democrático bastante saudável para todos nós. Um abraço, uma boa noite e ótima nova semana. Obrigado, deputado Marcel. O agravamento da pandemia levou para o final da fila a discussão sobre educação, né? Para nós da Federação, esse debate ele não pode ser postergado. É preciso considerar, como a gente falou lá no início,
que além desses prejuízos pedagógicos, também há um impacto gigantesco na mentalidade das nossas crianças e jovens, é o que atestou na participação da doutora Mariana. Mas essa ausência de aulas de educação nos cursos livres impacta o futuro de um país que precisa tanto do desenvolvimento, né? Nós não somos um país de primeiro mundo, nós enfrentaremos uma nova realidade pós-pandemia. Quem tem filhos, e aqui eu compartilho dessa experiência com a doutora Mariana, sabe que o sucesso do ensino à distância é uma exceção. A desmotivação gerada pela dificuldade de manter a atenção, a falta do convívio com os colegas, e diversos outros fatores demonstram que estudos já comprovam, né? Cerca de 30% dos estudantes sequer têm acesso a esse tipo de educação remota, tá? Evidenciando aquilo que o deputado Marcel falou, né? O fosso social que separa as nossas famílias está se agravando. E as consequências são danosas para toda a nossa sociedade. São brutais, tá? Como destacado pela doutora Mariana, nós sentiremos esses impactos por décadas. A previsão é de que a evasão aumente, os níveis de aprendizado despenquem, o que já é trágico para uma nação que padecia com baixíssimos níveis de educação e competitividade. Aqui no Estado, nós temos uma lei, a Lei 15.603, cujo debate iniciou por proposição do deputado Fábio, reconhece a educação infantil e fundamental das redes públicas e privadas como atividade essencial. Infelizmente, por uma decisão judicial, por uma ação movida pelo CEPERGS e Associação de Mães e Pais pela Democracia, suspendeu as realizações das aulas presenciais. O governo gaúcho agora propôs uma ação diretamente no Supremo, como eu referi, e aguardamos com ansiedade essa decisão. A Federação está, inclusive, avaliando nesta semana também pleitearem o ingresso como amicus curiae, caso não tenhamos a decisão. Quem defende e trabalha por um país próspero, na nossa concepção, não pode coadunar com escolas sendo as últimas atividades a serem retomadas. Para nós, da Federação, deputado Marcel, deputado Fábio, doutora Mariana, educação também é essencial. Então, nós continuaremos neste debate até termos a retomada das nossas atividades de educação no Estado e nos cursos livres. Agradeço a todos que nos acompanharam. Divulgaremos em breve a próxima live sobre o assunto. Muito obrigado por todos aqueles que se interessaram num tema tão importante para o nosso Estado, para o nosso país, num domingo à noite. E agradeço o número enorme de perguntas, comentários que recebemos. Infelizmente, não pudemos fazer todos, mas serão encaminhados a cada um de vocês. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos, até a próxima.